cabeça e diga: Senhor Jesus, eu declaro que eu tenho a mente de Cristo. Agora eu quero ouvir a tua palavra, passando pelo filtro do teu sangue, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, a minha mente está desperta. Eu digo, Senhor, fora toda agitação, toda preocupação, para que nada impeça a palavra nessa manhã. Põe a mão no coração. Meu coração, Senhor, é uma boa terra. É uma terra limpa. Vai produzir fruto com toda a palavra que cair nela. Em nome de Jesus. Amém. Talvez alguns não sabem, mas a pastora Cláudia esteve doente essa semana. Eu soube isso lá no Brasil, liguei, né? Então por isso que nós não temos o boletim. É a pastora Cláudia que faz nosso boletim, mas você tem estudo aí na sua mão, ok? Esses são os estudos que nós estamos meditando durante a semana. Nós fazemos o estudo aqui, daí durante a semana meditamos. Nós estamos pondo logo em seguida, o máximo, mais rápido possível, o sermão do domingo lá no site, para que os líderes dos grupos possam ouvir uma outra vez, porque depois nós vamos meditar, fazer aquelas 3 perguntas que estão aí atrás, amém? Nós estamos nesses dias falando sobre família, porque o grande projeto de Deus é esse, é uma família. É por isso que nós temos aqui grupos familiares. É por isso que nós temos aqui um ministério para lidar só com as famílias, os casais, Leomar e Márcia, que todos já sabem, dedicando a sua vida para isso, porque família é central, é um negócio de Deus. É o propósito de Deus. O propósito de Deus é uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. E nessa manhã nós queremos falar da adoção e do crescimento na família de Deus. Vocês sabem, amados, que Deus só tem um filho unigênito. Vocês sabem o que quer dizer a palavra unigênito? Único gerado. É uma palavra composta de 2 palavras, único gerado. Deus só tem um único filho que ele gerou. Ok? Depois ele tem muitos primogênitos, que somos nós. Esse único filho gerado é Jesus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, do ventre de Maria. Eu e você, que nascemos de novo, crendo em Jesus, nós somos primogênitos. Nós somos filhos por adoção. Romanos capítulo 8, versículo 14. Abra a Bíblia de vocês aí. Romanos 8, 14. Para quem não trouxe, já está aí no telão, né? Romanos 8, 14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão que tínhamos antes, para viverdes outra vez atemorizados. Agora vamos todos juntos? Mas recebestes, vamos lá tudo junto, de novo. Mas recebestes o espírito de adoção. Fala, adoção. Adoção, baseados no qual clamamos Abba, que quer dizer Pai. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então nós fazemos parte da família de Deus por adoção. Agora preste atenção. Antes de fazermos parte da família de Deus, nós estávamos no mundo. 1 João capítulo 2, versículo 14, 15 por lá, fala do que é o mundo. O mundo é esse sistema que está andando por aí sem Deus. É esse sistema que anda com outra orientação, que não anda guiado pelo Espírito Santo, como a Bíblia diz. Aqueles que são filhos são guiados pelo Espírito Santo. Então, aquelas pessoas que estão no mundo sem Jesus, não andam guiados pelo Espírito Santo. Essa é a família da qual nós pertencíamos antes. Agora presta atenção. Quando pertencíamos para essa família, nós tínhamos toda uma sorte de coisas erradas entrando na nossa vida. Muitas feridas, muitas mazelas aconteceram na nossa vida, enquanto estávamos fora da família de Deus. Agora presta atenção. Aí Deus vem e nos adota, e nós trocamos de família. Uma vez eu vi um testemunho da Heidi Baker. Alguns aqui não sabem quem ela é, mas ela é uma mulher de Deus que trabalha na África, e eles trabalham com adoção. Eles não têm orfanatos,
no ministério dela. Eles trabalham com adoção. E um dia eu vi ela dizendo, ela dando um testemunho do que acontece quando eles adotam uma criança. Ela disse que eles vão lá, adotam uma criança, aquela criança agora é filho, tem os mesmos direitos de filho, vem para a casa deles, mas eles disseram que essa criança vem com toda uma mentalidade de órfão, vem com toda uma mentalidade do mundo. E a Heidi disse que, então as crianças estão em casa, a geladeira é livre, o sabonete é livre, eles têm banho, eles têm todas as coisas, todos os direitos de filhos, porque foram adotados. Mas sabe o que acontece? É uma luta tremenda até essas crianças que foram adotadas e que agora são filhos se livrarem daquela escravidão em que estavam, daquelas feridas que estavam. E a Heidi diz assim, que no começo, quando as crianças vêm para casa, a geladeira é livre, as crianças comem, algumas chegam a ficar doentes do tanto que comem. Por quê? Por que elas fazem isso? Se a geladeira vai estar sempre lá, se a comida vai estar sempre lá? Porque elas ainda têm um espírito de escravidão, elas ainda têm as feridas, elas ainda têm a mentalidade daquela outra família que elas estavam. Então elas não sabem se no dia de amanhã vai ter comida ou não. Então elas comem como desesperadas, a ponto de ficar doentes. E aí o tempo vai passando, e elas então vão percebendo que é diferente, que a comida vai estar sempre lá, elas não têm que fazer isso. Mas a Heidi disse que é tão interessante que até o sabonete, quando as crianças chegam, elas pegam o sabonete, tomam um banho e roubam o sabonete, escondem. E coisas assim. Ela estava falando sobre isso. Gente, isso é tremendo, porque isso explica exatamente a minha condição e a tua condição. Nós fomos adotados na família de Deus, mas antes nós estávamos numa outra família, com feridas, com problemas, com uma mentalidade diferente da mentalidade de filho. E agora essa troca de mentalidade é um problema muito sério, muito sério. Olha aí o que é que nós vamos dizer aí. Nós vamos estudar hoje, eu quero dar uma olhada como é que foi com Pedro, que foi adotado por Jesus para ser parte da família dele, da família de Deus. Como é que foi essa troca de identidade? Como é que foi essa troca de família? O que aconteceu? O que aconteceu na vida do Pedro? E à medida que nós vamos estudando a vida de Pedro, eu creio que Deus vai falando com você. Você não está aqui por acaso nessa manhã. Deus vai falar com você nessa manhã, através da vida de Pedro. Então estava lá o Pedro. Mateus capítulo 18 nos fala do chamado de Pedro. Quer ir lá para o Mateus? Nós vamos olhar a vida de Pedro no Mateus. Vai para o capítulo 18. E depois fica lá no Mateus, que nós vamos olhar no Mateus a vida de Pedro. Capítulo 4, versículo 18. Fala do chamado. O Pedro estava lá. Ele era filho de pescador. Ele não conhecia outra coisa a não ser pescar. Não era uma coisa muito lucrativa. Ele vivia na beira de um lago, a cidade que ele vivia. Por isso ele era pescador, estava na beira do lago. Era um negócio de família. Ele tinha sócios, era Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Eles eram sócios de uma microempresa de pescar. Então tinha dia que eles pescavam, tinha dia que eles não pescavam, tinha dia que eles tinham dinheiro, tinham que vender o peixe para comprar outras coisas, tinha dia que não tinha. Então a vida era assim. Eles viviam aquela vida monótona. Eles não sabiam o que realmente ia ser no futuro, porque não tinha um futuro. O negócio era aquilo. De noite à tardinha, as redes, pescando pelas manhãs, lavando a rede, sujando a rede, lavando a rede, peixe para cá, peixe para lá, cheiro de peixe. E era assim. Não tinha futuro, não tinha um alvo maior do que esse para a vida deles. Mas um belo dia, sabe o que acontece? Veja o versículo 18. Mateus 4, 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lá lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então, olha só, um belo dia na história deles, não estavam esperando, isso não veio deles, eles estavam na rotina, mas chega um homem diferente, olha para eles e diz:
venha após mim, eu vou mudar vocês de profissão, eu vou mudar vocês, vou fazer um upgrade na vida de vocês, vocês vão ser pessoas diferentes, vocês vão parar com o peixe e vocês vão ser pescadores de homens. Então aparece uma nova oportunidade na vida deles, uma nova oportunidade, eles vão sair daquele lugar comum, e eles esperavam a vinda do Messias, porque Israel naquele tempo tinha sido invadido pelo Império Romano, estava debaixo do governo do Império Romano, e eles esperavam que o Messias viria e ia libertá-los do Império Romano, e eles creram que Jesus era o Messias. Quando Jesus os chamou, eles estavam esperando, eles creram que Jesus era o Messias. Então você imagine a possibilidade, de repente, ao invés de estar andando lá com pescadores, o que está acontecendo com eles? Estão andando com alguém que simplesmente é o Messias, aqueles que eles criam que ia sentar no trono de Israel. E sabe que eles começaram então a fazer uma agenda para eles mesmos, e a vida deles começou a mudar, porque eles saíram, eles não tinham futuro, mas agora tinham futuro. Veja o capítulo 4, versículo 19 e 20, olha o que começa a acontecer. Joga a rede, puxa peixe, joga a rede, limpa peixe, vende peixe, mas agora a coisa muda. Veja o versículo 19 aí, o que começa a acontecer? Então eles seguiram a Jesus, está olhando aí na tua Bíblia, passando adiante, viu outros dois, seguiram a Jesus também. 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Olha só, agora ao invés de estar atrás de redes, ao invés de estar puxando peixe, o que é que eles estão agora? Junto com o mestre, que vai por todas as sinagogas e está ensinando. É uma outra posição. Agora eles já estão começando a ser mais importantes. Estão entendendo? Se ensinando e pregando o evangelho do reino. E mais, Jesus curando as doenças e enfermidades. E de repente, veja o que diz o versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, lunáticos, vieram para ele e ele os curou. E agora onde está Pedro? Agora Pedro está numa outra situação, do lado de um homem onde as curas estão acontecendo. Ele não está mais dentro do barco, onde é peixe, cheiro de peixe, aquele cheiro que já talvez ele já nem sentia mais, de tanto sentir cheiro de peixe a vida inteira. Mas agora ele está do lado de alguém que está ensinando, alguém importante. Agora ele está se tornando alguém muito importante, porque além do ensino, esse homem não só ensina, mas ele é poderoso para curar, ele cura. E quem está do lado? Pedro. Então ele começa a ficar também conhecido. Ele começa agora a sair daquele lugar e ir para um outro lugar. Ele está saindo daquela família de pescadores, daquela profissão de pescadores e indo para um outro lugar. Agora veja só, ele começa a passar por experiências poderosas. Veja o capítulo, ele não só vê Jesus fazer milagres, mas veja o capítulo 5, versículo 13 a 16. O que começa a acontecer agora? Versículo 13 a 16. Jesus olha para Pedro e para os outros discípulos e diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Veja o 14. Vós sois a luz do mundo. Ele nunca tinha ouvido isso sobre ele. Ele sempre tinha ouvido que ele era pescador. Mas agora ele é o sal da terra, a luz que vai iluminar o mundo. Vocês estão entendendo? Então toda uma realidade nova começa a chegar na vida dele. Exatamente como aconteceu na sua vida quando você recebeu Jesus. Toda uma realidade nova começa a chegar na vida do Pedro. Experiências poderosas, mas tem um problema. Sabe o que acontece? Ele está entrando nessas realidades, mas no fundo, lá no fundo, no subconsciente dele, ele ainda é guiado pela realidade antiga. A mente dele não sofreu a mudança que ainda teria que sofrer. Agora é como se o Pedro estivesse andando em duas canoas. Uma canoa era a canoa da família antiga de pescador, outra canoa a família agora da fé de Jesus. E sabe, essas canoas são incompatíveis. Mas quer saber da realidade, da triste realidade?
quem determina o rumo é a canoa antiga, até que a mente seja mudada. É por isso que o nosso subtítulo aí é a renovação da nossa mente. A Bíblia diz, Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos. Diz, rogo-vos, pois, irmãos. E como é que continua? Não vos conformeis com esse século. Então, quando estávamos na outra família, era a família desse século. Nós estávamos conformados. Fala comigo, conformado. Palavra composta. Palavra composta. Com e formado. Sabe o que quer dizer isso? Estava dentro da forma. Nós estávamos na forma do mundo. E agora tem que sair dessa forma do mundo para entrar na outra forma. Mas acontece que as coisas ficam lá no nosso subconsciente, lá atrás. Aquele negócio que viveu dizendo, que não, viveu crendo que não tinha um futuro melhor. As palavras que foram ditas. Quanta gente que está numa família que cresceu ouvindo, ah menino, ah menina, você não presta. Você não vale nada. Você não sabe nada. Você é burro. Passou a vida toda ouvindo isso. Circunstâncias de não ter, de necessidades, a vida inteira. Então isso formou lá dentro toda uma mentalidade do mundo. As feridas se formaram e tudo mais. E agora, para a troca dessa mentalidade, é um problema sério. Porque apesar de que eles estão ouvindo Jesus está dizendo, vós sois o sal da terra. Levanta a tua mão direita. Aí, levanta a tua mão. Jesus não disse só para os discípulos, Jesus disse para você. Então diga comigo, eu sou o sal da terra. Diga, eu sou a luz do mundo. Você já tinha pensado que você é isso? Presta atenção. Às vezes fica só no nosso intelecto, não desce do coração quem eu realmente sou. Então a troca dessa mente é uma luta entre os valores e as coisas daquela família com os valores e as coisas da nova família. Por favor, coloca para mim o PowerPoint aí. Eu quero mostrar para vocês o quão difícil é você sair de... Olha aí, minha consciência e o plano de Deus. As coisas entram na nossa consciência primeiro e vão batendo. Olha aqui para mim todo mundo, ó, antes de eu olhar um pouquinho para esse PowerPoint, presta atenção. Como é que as coisas acontecem? Elas primeiro entram no meu consciente, e aí a gente vai ouvindo aquilo, repetindo, ouvindo, ouvindo, aí ele passa para o subconsciente. Eu vou exemplificar isso. É mais ou menos assim. Pastor Paulo nunca teve carro, nunca dirigiu na vida dele, ele compra o primeiro carro dele. Aí é um carro manual. Ele entra, então ele tem que tomar o maior cuidado, ele tem que pensar, agora eu piso no freio, agora eu piso na embreagem, primeira, segunda, outro negócio complicado, e o carro vai e vai. Não foi assim que você aprendeu a dirigir? Se você aprendeu a dirigir com carro de marcha, as primeiras vezes, é assim mesmo. Mas de repente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, adivinhe, Pastor Paulo não pensa mais para dirigir. Ele não pensa que ele tem que pisar no freio, ele pensa. É automático. Por quê? Porque foi para o subconsciente. Ele está reagindo a uma coisa que está lá atrás, que está gravado. Assim a nossa vida quando estávamos ainda na outra família. As coisas foram para o subconsciente. Mas agora nós mudamos de família. Mas adivinhe qual é o problema? Olha lá, ó. Está vendo? Inefetivo, efetivo. Inconsciente, consciente. Então olha o primeiro bloco aqui. Esse é o bloco em que eu sou inefetivo e eu sou inconsciente que eu sou inefetivo. Eu não sei que eu não sei. Vocês vão ver isso na vida do Pedro. O Pedro tinha certeza que ele sabia algumas coisas, mas ele não sabia que ele não sabia. Por exemplo, Jesus chega para os discípulos, nós vamos falar isso lá mais para frente, mas eu quero explicar esse processo aqui para vocês. Eu vivo minha agenda pessoal. Vou explicar esse processo. Eu não sei que eu não sei. O Pedro, Jesus um dia chega para ele e diz assim, olha, o negócio é o seguinte, gente, aqui escrito na Bíblia, é uma profecia, e a profecia diz o seguinte, que eu vou ser ferido, o pastor vai ser ferido, e as ovelhas vão ficar dispersas, vão fugir igual coelhinho assustado. E aí o Pedro estava lá. Não sei quantos de vocês sabiam que o Pedro andava armado, espada, a melhor arma da época.
E o Pedro estava com a espada dele, e o Pedro diz assim para Jesus: olha, talvez esses outros aí vão fugir, eu não, eu sou o Pedro, eu não fujo. Aí Jesus diz: foge, não fujo, foge, não fujo. E aí? E aí? Aí quando Jesus vem, e o Judas vem para prender Jesus, o Pedro arranca da espada, corta a orelha do camarada. Vocês conhecem a história. Jesus vai lá e pega a orelha e cola, e o Pedro não sabia que ele não sabia uma coisa. Jesus sara a orelha do cara que ele cortou, e o Pedro não sabia que ele não sabia, que Jesus ia ser entregado. Sabe qual que era que tinha na cabeça do Pedro? Sabe por que Jesus estava dizendo não tem neto? Porque na cabeça do Pedro ele estava pensando assim, ó, nós vamos lutar até o fim. Não passava pela cabeça dele que Jesus ia se entregar por amor. Jesus disse: ninguém tira a minha vida. Jesus tinha dito isso, mas não entrou na cabeça dele. Ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida, eu tenho poder para dar e receber. João 10. Mas o Pedro, sabe qual? Ele tinha uma agenda. Sabe qual que era a agenda dele? Ele queria, quando Jesus se sentasse no trono, ele queria ficar do lado dele. E vocês lembram aí nossa Bíblia, o tamanho do rolo que deu quando aquela mãezinha veio falar com Jesus, uma das mães lá? A mãe veio assim para Jesus e disse assim: Jesus, o negócio é o seguinte, do Tiago e do João, né? A mãezinha deles: olha, eu estou contribuindo aqui com 2 filhos, então eu posso fazer um pedido? Não, faz o pedido. Quando o Senhor se sentar no trono, deixa que dos meus filhos sente na direita, outro na esquerda. O pau quebrou, o tempo fechou, os discípulos entraram numa contenda violenta. Vocês estão entendendo? Todos eles tinham uma agenda, e o Pedro tinha uma agenda. Ele pensou: não, nós vamos lutar aqui e a gente vence. E depois de ver Jesus expulsar demônio, expulsar tudo que é coisa, como é que o Pedro ia pensar que ia pegar Jesus e ele? Ele não contava, ele não sabia que ele não sabia. Quando eu não sei que eu não sei, eu estou totalmente no escuro. Eu não tem como. E aí então o que acontece quando eu não sei que eu não sei? Eu vivo a minha agenda pessoal. Amados, Jesus chamou a gente para o reino dele, nós nascemos de novo. Sabe qual que é o nosso problema? Nós estamos no reino de Deus com uma agenda toda nova, mas ainda nós estamos andando com Jesus na nossa agenda pessoal antiga. O que Jesus queria dar para eles era muito mais do que por alguns anos se assentar no trono do lado dele. Era um negócio eterno, fabuloso, tremendo, mas eles não podiam entender. Sabe por quê? Porque tinha outra agenda. Então nós ainda vivemos a nossa agenda. Aí, vamos lá, dá um toquinho nesse computador aí, André. Aí, apareceu ali uma flechinha, estão vendo? Então aí, para mim passar para ser efetivo, aqui eu sou inefetivo e inconsciente. Sabia que a gente é inconsciente de muita coisa? Mas agora presta atenção, eu vou descer para baixo, eu vou ser inefetivo ainda, mas eu já sou o quê? Consciente. Eu sei que eu não sei. Aí a primeira coisa, eu sei que eu não sei. Depois que o Pedro, Jesus diz: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, para você saber que você não está sabendo. Aí você vai ficar sabendo que você não sabe. Esse é o primeiro passo. E é bom saber que eu não sei, porque o passo anterior é o terrível, é onde está totalmente blackout, não tem nada lá. Então aí ele nega, o galo canta 3 vezes, Pedro nega Jesus, e sabe o que acontece? Jesus olha para ele longamente, e aí o Pedro chora e chora. Daquele dia em diante, o Pedro pegou um complexo de galo. Cada vez que o galo cantava, e pior é que galo canta toda manhã, cada vez que o galo cantava, vinha na mente dele que ele era um traidor. Então pode ver, tem muitas coisas que quando alguma coisa, por exemplo, tem gente que foi muito assim humilhado, muito conduzido, e daí quando vem na mente aquela palavra, uma ordem, faça isso, puxa tudo, é o galo cantando na cabeça dele e o complexo vindo.
É assim que as coisas funcionam. Então aí ele passou a saber que ele não sabia. Existe outra agenda, mas eu desconheço. E foi por causa disso que lá no fim da vida do Pedro, Jesus aparece para eles, fala com ele. Daí um belo dia o Pedro disse assim: olha gente, foi bom enquanto durou. Nossa, foi legal. Tanta cura, tanto milagre, mas agora Jesus ressuscitou, sentou direito do Pai, nós ficamos aqui. Sabe de uma coisa? Eu vou pescar. Vou voltar para a minha velha profissão. Em outras palavras, o Pedro estava dizendo: eu vou de volta para o mundo, da onde eu vim. Eu vou para minhas redes. Olha só o processo. E todo esse é o processo da minha consciência a respeito do plano que Deus tem. Até eu mudar isso é complicado. Existe outra agenda, mas eu desconheço. Então aí o que acontece? Aí Jesus aparece com Pedro na praia. Lembra da história? Aí eles estão, gente, presta atenção nessa cena. Jesus aparece no meio da praia, eles estão lá pescando. Jesus está ali com um foguinho e eles descem do barco, não pescaram nada naquele dia. E Jesus diz: tem algum peixe aí? Eles dizem: não. Pescador, lembre-se, não era qualquer pessoa, eram pescadores profissionais. Pescaram a noite inteira, sabiam que não estava para peixe no barco. Aí aquele ser desconhecido que estava na beira do fogo, eles não sabiam que era Jesus. Ele disse para eles: ei, vamos lá e joguem a rede do lado direito. E aí eles: quem é esse pessoal? Zumbi. Tão depressivos. Você iria jogar a rede se você fosse um profissional? Você iria dizer para o homem lá desconhecido: ei, excuse me, a gente é profissional, faz favor. Jogamos a rede aqui, agora a gente acabou de puxar as redes, acabamos de sair da água, e o senhor disse: joga a rede de novo? Não faz sentido, nós estamos cansados. Você não iria. Como? E aquele pessoal não sabia que era Jesus, eles não estavam obedecendo Jesus não. Eles estavam tão depressivos que estavam tipo zumbi. Se mandasse entrar na água e caminhando, talvez eles fariam isso. Jesus mandou eles entrar no barco e jogar. E eles entram no barco, não sabem que é Jesus. Jesus joga as redes e de repente começa a mexer peixe na rede. E peixe, e peixe. E tinha um deles lá chamado João. O João começa a pensar: não, peraí, eu já vi esse negócio em algum outro lugar. Já tinha visto não? Já no começo, quando Jesus chamou eles, o que aconteceu? A mesma coisa, eles não tinham pescado nada. Aí Jesus disse: joga a rede do lado direito. Eles disseram: ó, Senhor, não pescamos nada, mas na tua palavra eu jogo a rede. E o João disse: peraí, eu já vi esse negócio de não ter peixe, de repente ter peixe. E ele disse para Pedro: é Jesus. E o Pedro, tchum, meio sem roupa, do jeito que estava no barco, tchum, vai nadando para encontrar Jesus. E sabe o que acontece? Agora, ele está crescendo um pouco. Ele cresce um pouco e ele começa a mudar a agenda dele. Aqui existe uma agenda, mas ele desconhece. Mas aqui ele começa a mudar a agenda, porque Jesus vai falar com ele. Jesus diz: qual era o problema pelo qual Pedro negou Jesus? Porque ele disse que ele amava mais Jesus do que os outros. Senhor, eles vão ter negado porque eles não te amam mais. Eu morro junto, eu te amo. Aí Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? Como é que é o negócio? Aí o Pedro diz: sim, eu te amo. Aí Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí ele diz: sim, eu te amo. Aí Jesus, pela terceira vez, aí o Pedro para: peraí, surdo ele não é, eu já disse 2 vezes, ele me pergunta pela terceira vez. Sabe o que está acontecendo agora? Está acontecendo isso aqui. Eu cresço e isso começa a aparecer. A minha agenda começa a ser mudada. E aí ele diz para Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Galo, não. Outra vez, não. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então agora ele começa a mudar a agenda, ok? Eu cresço e sei. E aí então ele começa a deixar a agenda dele de fora, para andar na agenda que Deus tem para ele.
Ele começa a deixar a agenda de filho do mundo, para começar a andar na agenda de filho de Deus. Mas essa troca se chama processo de santificação. E ela tira a pele da gente. Porque você tem que negar você mesmo. Você tem que negar aquilo que você pensa que é certo. Você tem que andar nos princípios de Jesus, que não são os nossos. O que Deus disse na palavra? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Aí tem que começar a mudar a nossa maneira de pensar, a nossa consciência a respeito do plano de Deus. E aí você chega na última fase, presta atenção, que fase é essa aqui? Consciente. Mas aqui ainda está inefetivo. Ó, inefetivo. Mas quando você vem para esse, você está consciente e já está efetivo. Mas quando você vem para esse aqui, eu vou por causa do que eu sei. Eu vivo a agenda do reino. Você não pensa mais para pisar no freio. Você não pensa mais para trocar de marcha. A agenda do reino se torna a tua agenda. Você passa a fazer as coisas de Deus do mesmo jeito que você fosse um motorista profissional. Você não pensa. Você não dá mais aquele chacoalhado para trocar de marcha. Você para, põe lá a primeira, você segura só no acelerador e na embreagem, você controla. Você já está fazendo isso de maneira inconsciente. Sabe, quando você chegar a ser efetivo inconscientemente, você está totalmente na agenda do reino. Amém. E você saiu daquela parte aqui e fez isso e entrou lá. É esse o processo na que a gente passa como família de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Estão entendendo? Eu quero dizer para vocês, eu não cheguei lá, mas eu estou consciente. Tem algumas coisas que eu já estou fazendo no automático, outras ainda dá tranco. Entendeu? Mas eu estou consciente. E esse é o alvo de Deus para mim e para você como família de Deus. Nós somos a família de Deus e nós queremos passar por isso. Quero mostrar algumas coisinhas diferentes para vocês aqui na palavra. Pode mudar aí o PowerPoint, já terminamos com ele. Vai para o teu esboço. O problema são as nossas agendas pessoais. O problema para aquele negócio desse PowerPoint que eu mostrei para vocês, para passar de um lado para o outro, são as nossas agendas pessoais. Ponto 2. Problema das nossas agendas pessoais. Capítulo 16 de Mateus, versículo 13 a 27. Já até preguei aqui, mas agora eu estou falando noutra perspectiva. Estou falando a mesma coisa dentro de uma outra perspectiva. Presta atenção. Vem Jesus e chega para Pedro e Jesus quer ensinar. Jesus quer ensinar quem eles são, o que eles têm. Porque, irmãos, olha aqui para mim. Sabe o que vai derrubar a tua agenda pessoal, a agenda lá do mundo? É a agenda nova. Quando a agenda nova entrar, a outra tem que sair. Não é possível ter duas. Segundo Jesus, não tem dois senhores. A agenda velha, eu sou o Senhor. A nova, Jesus é o Senhor. É como a luz e as trevas. Sabe o que elimina trevas? A luz. Quando a luz chega, tem que sair. Quando chega aí a agenda de Jesus, ela muda a nossa agenda quando eu entro nela. Então olha só, capítulo 16, 13 a 27, não vou ler tudo isso aí, não é o nosso caso de ler tudo, mas eu quero que você preste atenção. Jesus queria ensinar quem eles eram. Jesus faz uma pergunta. Rapaz, o negócio de pergunta é tremendo. Jesus ensinava por meio de perguntas. Cada vez eu estou ficando mais maravilhado com esse negócio. Eu já sei, mas estou aprendendo mais. Perguntas são chaves. Aí Jesus disse assim: escuta, quem o povo aí está dizendo que eu sou? Aí um diz Jeremias, Elias, algum dos profetas, João Batista, que era grande. E aí disseram isso. E daí Jesus volta para eles: e vocês, quem dizem? E aí o Pedrão, né? Estamos falando do Pedro. O Pedrão vem para frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: muito bem, Pedro. Você disse isso no ponto morto, no automático. Você nem pensou para trocar de marcha.
Você não pensou para trocar de João Batista, Elias, para Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Você fez isso no automático. E vou dizer para você, sabe como é que você fez isso? Você não pensou. Isso veio do teu espírito. Na velha agenda, nós andamos pelos nossos pensamentos. Na nova agenda, nós andamos pelo espírito. E aí Jesus diz para ele: bem-aventurado é Simão Barjona, não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. E aí Jesus diz: e agora presta atenção, Pedro, porque eu já disse que você é o sol da terra, a luz do mundo. Não caiu a ficha, mas a ficha tem que cair, Pedro. Vamos ver se cai agora? Então presta atenção, Pedro. Porque você disse que eu sou Jesus, o Cristo, Filho de Deus vivo. Baseado nisso, eu vou dizer quem você é. Você chamava Simão Barjonas, agora você não é mais. Você é Pedro. E sobre isso que você disse, sobre esta pedra, porque quem é a pedra? Pedro aprendeu bem. Se você tem dúvida, Pedro não pensava que ele era pedra. Atos 4:9. Jesus é a pedra. Pedro diz isso em Atos 4:9. Então Jesus diz para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isto é, sobre o que você está dizendo, Pedro, sobre a tua declaração, você é uma pessoa nova. E sobre essa pessoa nova, e sobre esse monte de pessoas novas, eu vou edificar a minha igreja, porque vocês vão ser pedras vivas. Eu sou a pedra principal, de esquina, a primeira que está embaixo, e tudo o resto vai ser assentado em cima de mim, porque vocês também são pedras vivas. Eu não sei, eu estou assentado em cima de algum daqueles discípulos, não sei qual, mas estou. Se for aí para trás, se eu pudesse fazer a minha genealogia espiritual para trás, eu ia me encontrar lá, você também. Porque veja bem, tem gente que está sentado sobre você. Você é uma pedra viva e tem outras pedras vivas assentadas sobre você. Por exemplo, irmã, lembra daquela velhinha que a senhora ganhou para Jesus e logo morreu? Como é que é o nome dela? Era a mãe da Paula, porque agora ela tem um nome novo, segundo a Bíblia. Era a Dona Josefina. A Dona Josefina foi uma pedra viva que foi assentada sobre a senhora, que era uma pedra viva, que estava assentado sobre quem ganhou a senhora para Jesus, que estava assentado sobre quem ele ganhou para Jesus, e vai lá atrás. Vocês estão entendendo? Então Jesus disse: olha, você é Pedro. E agora eu quero dizer para você, tem uma mudança de agenda, porque você mudou. Agora esse é o problema. Sabe qual que é o problema de nós, os filhos de Deus, a família de Deus? A gente muda, mas não muda a agenda. A agenda tem que mudar. Gente, se você nasceu de novo, está sentado aqui, você está pronto para morrer agora. E vou dizer mais um segredo para você: não vai se suicidar, mas é muito melhor se você, para você mesmo, se você morrer agora. É muito melhor, porque a morte para você, biblicamente, é a promoção. Você vai para um lugar melhor, para com essa confusão daqui. Se você nasceu de novo, você está preparado para morrer agora. Só que tem o seguinte: enquanto você não morrer, você tem que viver outra agenda. E esse é o problema. Qual é a agenda? E olha só, o Pedro aqui estava vivendo a agenda dele. Aí Jesus disse: você é Pedro, e sabe de uma coisa, Pedro? Eu vou te dar as chaves do reino. Tá? E aí o Pedro pega as chaves do reino, e ele fica: eu tenho as chaves do reino. E está lá o Pedrão alegre, faceiro, com as chaves do reino. Agora, presta atenção. As chaves do reino que Jesus deu para Pedro, se você virar a página e for para o capítulo 18 de Mateus, está lá, dizendo que você também tem as chaves. As mesmas chaves que foram dadas para Pedro, foram dadas para cada um de nós que nascemos de novo e somos discípulos. Sabia disso? E lá no 18 diz: e vos darei as chaves do reino. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Vos, não é Pedro, mas é vós, é todos os discípulos. E aí o Pedro está faceiro com a chave e tal, e Jesus diz: bom, então ficou esclarecido, isso posto, vamos fechar a classe de hoje, terminamos o assunto. Pessoal, vamos só fazer uma lembrança aqui. Então eu sou Cristo, Filho de Deus vivo, eu vou morrer
vou lá para Jerusalém, porque eu tenho que morrer. Se eu sou o Cristo, Cristo é o que morre. Sabe o que é o Cristo? É o inocente que morre pelo culpado. Eu vou morrer por vocês, sou inocente. Então eu vou lá para Jerusalém, vou morrer, vou sofrer muito. Vocês não têm ideia, eu tenho. Jesus não sofreu sem saber o que ia sofrer. Ele sabia o que ia sofrer. Antes de ir para lá. Veja o amor dele por você. Sabendo, ele foi lá. Então eu vou lá e vou ser o Cristo. E eu, Pedro, peraí, Jesus. Calma, Jesus. Calma, Jesus. Eu não sei não se o Pedro fez, mas se ele tivesse a chave assim, ele ia dizer: Jesus, eu tenho a chave. Vem cá, Jesus. E talvez ele passou o braço assim e disse: pessoal, espera aí um pouquinho, deixa eu bater um papinho aqui. Eu tenho a chave, deixa eu bater um papinho com Jesus aqui. Com Jesus, o negócio é o seguinte: isso não pode acontecer com o Senhor. O que tem lá no subconsciente fazendo ele dizer isso? Ele queria sentar no trono. Se Jesus morre, como é que o Pedro vai sentar no trono? O subconsciente, a outra agenda dele, dirigindo ele. Gente, foi assim com Pedro, é assim comigo, é assim com você. A diferença é que nós podemos nos tornar conscientes disso e mudar. E Deus quer isso hoje. Então, nós não podemos viver uma agenda errada. Aí Jesus olha para Pedro e fala o que mesmo? Arreda-te de mim, Satanás. Pobre da chavinha. Arreda Satanás. Guarda essa chave, que essa não é a que eu te dei. Você está com chave errada. Entenderam? Vocês entenderam isso? Sério, as nossas agendas. Sabe? Deus nos conecta com o sobrenatural. Mas aí as nossas agendas do tempo de antes da adoção ficam colocando a gente para andar no natural. Nós estamos no sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha aqui tudo para mim. Olha todo mundo aqui para mim. Eu estou vendo o corpo de vocês. Mas segundo a Bíblia, espiritualmente, vocês estão assentados em Cristo Jesus nas regiões espirituais. Colossenses 3, está escrito isso. Vocês estão assentados em Cristo Jesus. Eu estou vendo aqui o que não é bem vocês, porque vocês estão em processo. Sabe como é que você vai ser, Vera? Você vai receber um corpo novo, semelhante ao corpo da ressurreição. Eu não estou olhando para a Vera definitiva. Eu estou olhando, entenderam? Eu estou olhando para vocês, eu estou olhando por um tempo da vida de vocês. O verdadeiro eu de vocês está sentado em Cristo Jesus nas regiões espirituais. Vocês vão ganhar inclusive um corpo novo semelhante ao corpo da ressurreição. Amém. Gente, a gente tem que pôr de lado a nossa agenda, porque nós somos adotados numa outra família que tem uma agenda diferente. E o meu problema enquanto estou vivendo aqui é a dita agenda do tempo que eu estava noutra família. É a escravidão, é as mazelas, é a cura interior. Nós precisamos fazer um veredas, Marcelo. Please. Pastor, e aqui em Mateus 16, 24 está dizendo, que a gente conhece muito bem, que a gente conhece tudo mesmo, como o senhor está falando, mas o problema é fazer essa mudança. Em Mateus 16, 24, quando ele diz que a gente tem que negar-se a si mesmo, ou negar-se a si mesmo é exatamente negar essa agenda do mundo. Exatamente. Tem muita gente que pensa que, Leomar, muito obrigado. Eu ia passar por cima disso. Olha aqui para mim, O Leomar trouxe aqui um negócio seríssimo. Sabe, tem cristão, tem crente por aí que conversa com você e diz assim: escuta, você tem que matar o eu. Gente, se você matar o eu, você fica despersonalizado. Verdade ou não, Márcia? Você que é psicólogo? Conta aí. Se você matar o eu, você fica despersonalizado. Você tem que matar o ego do teu eu. Você tem que tirar a agenda do teu eu, que não é de Deus. Mas o teu eu, a tua pessoalidade, quem você é, foi Deus que criou. Você tem que tomar a sua cruz para todas aquelas coisas do ego antigo, lá do tempo daquela família antiga que se colaram em você, seja limpo pelo sangue de Jesus, morra e você viva outra agenda.
Não é exterminar a tua personalidade. Vocês estão entendendo? Obrigado, meu irmão. Tremendo isso. Vocês entenderam isso? Deus não quer despersonalizar você. E tem muita gente entendendo isso, que tem gente aí que está numa igreja que é uma igrejinha de robozinho. Tudo parece, tudo diz as mesmas palavrinhas, tudo faz as mesmas coisinhas, tudo assim. É robotizado o negócio, despersonalizado. Deus não quer isso. Ele criou você do jeito que Ele criou, único, única. O que você tem que abrir mão é da tua agenda, que não é dele. E isso você tem. É a única coisa. É isso que Deus quer. Então aí lá vai o Pedrão. Aí Jesus faz a ferida. Lembra da história do galo? Está aí no Mateus, para frente um pouquinho, 26, 31 a 35. Aí, meus amados, a gente está assim, ó, feridento. E a gente vem para a nova família de Deus. E aí está ali o pastor Paulo, muito gentil, e está aqui o João, que veio lá daquela outra família, foi recém-adotado, com uma ferida aqui, ó, aqui em cima assim. Aí veio o Paulo e diz assim: meu irmãozinho, e pega em cima da ferida. João dá um salto e fica de mal com o pastor Paulo. Vocês sabiam que cada vez que alguém toca, não só fisicamente, mas às vezes uma palavra que disse, nem disse por querer, nem disse pensando, às vezes até disse, mas se você não tiver ferida, pode dizer o que quiser dizer para você, que não dói. Dói se pegar em cima da ferida. Então a gente tem que curar as mazelas, aquelas coisas todas. Então, sabe como é que é? Aquela feridona que está lá, tem que fazer uma ferida, tem que tirar a casca, fazer asepsia. Veja como é que faz no mundo real. É bem assim. Vai doer? Não, por favor. Doutor, por favor, não. Mas se eu não fizer isso, você não sara. Então tem que tirar. Vai lá, Márcia. Eu acho que a grande questão disso que você está falando, a partir do momento que você falou da questão das veredas, é exatamente isso. Ter consciência, saber que eu tenho ferida. Exato. Todo mundo tem ferida. Todo mundo. Não tem jeito. Eu sei que eu tenho ferida. Irmãos, cada reação errada minha com vocês, eu já devo ter feito muito por aí, eu sei que eu fiz. Eu não sou bobo nem nada, eu sei que sou. Cada vez que eu magoei vocês, todas as áreas que eu tenho que pedir perdão para vocês, sabe de onde veio isso? Da minha agenda antiga e das feridas que foram feitas. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam bem? Então daí Jesus faz a ferida, vai negar, não vou negar, vai negar. Daí o galo canta, uma ferida horrível, mas Jesus cura, lá na praia. O Pedro, que negou Jesus 3 vezes, o que ele disse para Jesus? 3 vezes que amava. Agora tem um problema, eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu vou dizer isso para você. Se você não sabe, você já sabe, amém, que existem 3 palavras para amor. Uma palavra vem da palavra grega, todas elas vêm da palavra grega. Uma delas vem da palavra filéu, que é amizade, companheiro, amigo. Outra palavra grega para amor é eros, da onde vem erótico, amor sexual. E outra palavra é ágape, que é da onde vem a origem, amor de Deus, que é sofredor, que não busca o seu próprio interesse. Então, quando Jesus perguntou para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Sabe o que ele respondeu para Jesus? Senhor, eu sou teu amigo. A palavra grega lá, na resposta do Pedro, nas duas, no original, não é ágape, não é ágape, é filha. Ele disse: eu sou teu amigo. Ele veio um monte de tempo com Jesus como amigo, por interesse. Ué, todos nós não gostamos de ter um amigo poderoso? Quem não gosta? O meu amigo é rico, o meu amigo é poderoso. Lá no Brasil tem um amigo que é deputado federal. Aí pronto, eu tenho um amigo senador, eu ligo para ele o celular dele, que ninguém sabe o número. Verdade ou não? Então o Pedro vinha sendo com esse amor, ele amava Jesus com esse amor interesseiro. É Jesus, tu me amas? Em outras palavras, Jesus,
ele diz assim: Jesus, eu sou teu amigo. Aí é como se Jesus tivesse dito para ele: Pedro, porque quando Jesus diz tu me amas, ele está usando a palavra ágape, ele não está usando filéu. Aí é como se Jesus dissesse outra vez para ele: Pedro, não estou perguntando se você é meu amigo, eu sei que você é meu amigo, e tem vários interesses aí, eu sei do teu interesse, eu estou perguntando se você ágape-me, se você me ágape, se você me ama com o amor de Deus. Do verbo agapau. Agapar. Vocês estão entendendo isso? E aí o Pedro, na segunda vez, diz: não, tudo bem, eu sou teu amigo. Aí Jesus diz: Pedro, hello, você está disposto a sofrer por mim? Você está disposto a me seguir sem interesse em sentar do lado direito no meu trono? Você está disposto a me seguir para dar a vida por mim? Você está disposto a morrer por mim? Você está disposto a me seguir, mesmo que você não tenha nada para receber em troca? Esse é o ágape. Aí o Pedro para e fala: esse troço de amigo aí não está dando certo. Sim, Senhor, eu sou capaz de te seguir assim. E aí Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. E aquelas 3 vezes que o Pedro negou, Jesus dá uma limpada com o sangue dele, com o trabalho de cura interior, faz um veredas rapidinho com Pedro, com pão e peixe, né? E aí o que acontece? Mas ainda o Pedro não fica totalmente, né? Se você olhar um pouquinho para frente desse texto que eu estou citando, aí ele está andando assim e ele olha para o João, e ele fala: peraí, esse cara é aquele um que fica deitando no peito de Jesus e tal. E aí Pedro pergunta para Jesus: e quanto a esse, o que vai ser dele? Olha a agenda do cara, o que ele tem a ver com o outro? Ele tem a ver com ele. Ele pergunta: e esse um? Aí Jesus dá uma lambada nele e diz: olha, isso não é o teu caso. Em outras palavras, esquece, isso não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Mas você, quando você for mais velho, Pedro, aí o ágape vai estar em você, porque você vai dar tuas mãos, vão levar você para onde você não quer, vão fazer com você o que querem, aí você vai estar pronto. Vocês entenderam o problema nosso como família de Deus? Gente, eu vou resumir isso dizendo uma outra coisa. Todos aqueles que têm filhos grandes aqui sabem o que eu estou dizendo. Nós temos filhos, ok? Nós ensinamos eles as coisas de Deus, mas eles estão ao mesmo tempo no mundo. Hello! Todos nós estamos. E Jesus disse: não peço que tire do mundo, mas que os livre do mal. E sabe o que acontece? Daqui a pouco o seu filhinho, a sua filhinha maravilhosa que a gente ama, começa a fazer as coisinhas que está fora da agenda. E começa. É a mesma coisa com a gente. Nós fomos adotados, estamos aqui, temos uma outra agenda, começamos a pegar uma outra agenda e a coisa fica muito difícil. E terminando, você me ama? Já estamos aí, né? Você me ama? E aí, antes de passar por você me ama, nós vimos alguma coisa. Jesus faz a ferida, a falta de perseverança. Gente, isso é importante. Eu vou voltar aqui um pouquinho no item 3, aqui no item 2. A falta de perseverança nas coisas importantes é que não ajuda a gente a se livrar da agenda errada. Jesus diz: Pedro, eu sei que você não está pronto, mas vem aqui orar comigo, porque está chegando a minha hora. Eu preciso de gente para interceder comigo. Fique aqui e vigie comigo. E Jesus vai orar. E o que acontece com eles? Estão dormindo. E dormem. Aquela não era a hora de dormir. Meu irmão, olha aqui para mim, minha irmã, olha para mim. Não é a hora de você dormir. É a hora de você orar, de você ler a palavra de Deus, de você ter comunhão, de você se esforçar. Porque segundo Jesus, vem a hora em que não vai dar mais para fazer isso. Está escrito na Bíblia. Vem a hora que não vai dar mais para fazer isso. E sabe o que? Aí a última coisa, Mateus capítulo 26, 69, 75. E aí o Pedro, ao invés de ter aprendido a lição do galo e ter se mandado, sabe o que o Pedro fica? Fica ali com os inimigos de Jesus. Sabe por que? Gente, presta atenção. Sabe por que a profecia dizia que as ovelhas seriam dispersas?
Porque aquelas ovelhas não podiam morrer, porque eles eram os que iam continuar a obra de Jesus. Era proteção para eles. Eles não tinham que estar junto com Jesus na hora da crucificação. Não era lugar deles lá. Mas quando você tem uma outra agenda, você tem aquele negócio, você não entendeu, não está bem consciente do negócio, sabe o que acontece? Você fica no lugar errado. Daí o Pedro, a Bíblia descreve, tinha um foguinho, o pessoal estava lá, e o Pedro no meio do fogo. Os inimigos, aqueles que estavam matando Jesus. E aí ele negou 3 vezes. Fica no lugar errado. Se expõe. A gente se expõe. Fica no lugar que não deve estar. Não é para estar lá. Mas aí Jesus pergunta: você me ama? E daí vem a consciência. Sabe, nós temos que ter consciência do tipo que é o meu relacionamento com Deus. E aí veio Pedro e conta esse. E se senta ainda bem, meus amados. E vamos concluir. Deus tem um plano para nós. Mas primeiro temos que mudar as nossas agendas. E agora eu pus uma coisa aí interessante. Sabe qual é uma das coisas que impede a gente de mudar a nossa agenda? É que eu não penso que eu sou importante. Não, o Leomar e a Márcia, o pastor César, o pastor, o pessoal do louvor, mas eu sou um cristãozinho assim. Gente, você tem que entender uma coisa. Leia, essa é a última frase que eu escrevi aí. Eu escrevi ela de propósito. Fomos o esperma que venceu em milhões. Sabe como é que acontece a fecundação? O espermatozoide. Presta atenção no espermatozoide. Na fecundação, havia milhões de espermatozoides correndo para fecundar um óvulo. Milhões correndo. Você está achando que o que gerou você foi por acaso? Dentre aqueles milhões? Você está achando que você veio nesse mundo por acaso? Dentre milhões, você foi o que entrou no ovo, no óvulo da sua mãe, virou um ovo e nasceu você. Está pensando que foi por acaso? Não existe acaso. Não é possível que tenha sido por acaso. Você foi escolhido. Você foi querido. Você foi querida. Você é especial. Deus tem uma agenda para você. Queime a agenda antiga. Jogue fora, esquece. Examine a tua cabeça. Comece a saber que você não sabe. E diga: Jesus, é verdade, eu não sei. Me ensina. Senhor, me ajuda. Entendeu? É isso que nós temos que fazer. Queria que você baixasse a sua cabeça. Feche seu olho. Eu quero perguntar para você. Você não acha que já está na hora de abandonar a agenda errada? Se você quer abandonar a tua agenda errada, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Eu queria que Leomar Márcia, que tem trabalhado com os casais, mudando agendas aí, viesse aqui à frente para orar. Ok? Pastor Paulo, Pastor Cláudio, empenhados em mudar a agenda aí, vem aqui para frente para orar. Vamos orar pelo pessoal que vier. Se você quiser mudar a tua agenda, vem aqui que os irmãos vão orar com vocês. Tem que mudar a agenda. Amém. Irmãos, eu sinto sim tremendamente no meu coração. Deus estava falando justamente sobre esse momento. Sabe, quando você